Graça e paz, meus queridos e amados amigos e irmãos. Uma boa noite para todos vocês. Estamos começando mais uma live aqui do canal Vem Ler Comigo. E hoje nós vamos ler os capítulos finais deste livro maravilhoso que é o livro de Êxodo. E a partir de amanhã já estaremos adentrando ao livro dos Levíticos, tá? Então, vem comigo e vamos acompanhando estas leituras diárias da Bíblia que vão somar em muito para a nossa formação, para a formação do nosso caráter e para a formação do nosso lado espiritual, tá bom? Então, sem muita demora, vem comigo, pega lá a sua Bíblia, pega o seu celular, o seu tablet, vamos acompanhar essa leitura. Já aproveita, dá um curtir aí, manda o compartilhamento aí com sua lista de contatos, com seus parentes, com seu vizinho, com seus amigos, com seus inimigos também, manda para todos eles e vamos juntos aprender um pouco mais sobre a Bíblia, tá bom? Hoje então nós vamos ler capítulos 38, 39 e 40 do livro de Êxodo, tá? Que são os capítulos finais, e amanhã entraremos no livro de Levíticos. Então, sem muita demora, já pega lá a sua Bíblia. Eu vou preparando a minha também aqui, deixa eu ver se está tudo ok, para nós podermos fazer esta leitura bem gostosa, bem tranquila e sairmos daqui um pouco mais sábios a respeito da Bíblia. Ok, minha Bíblia está pronta. Vamos então de leitura. Já pega lá a sua Bíblia e caso você queira, acompanhe aí pela tela do seu celular. Tá vendo o textinho aí para vocês? Você pode acompanhar. Não sei se o tamanho da letra está boa. Vamos aumentar um pouquinho. Isso. Agora ficou melhor. E vamos então de leitura bíblica hoje, Êxodo capítulo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim. De 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas aos seus 4 cantos. As suas pontas formavam uma só peça com o altar, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros. Todos os seus utensílios fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, de obra de rede, na sua cercadura de baixo, até ao meio dele. E fundiu 4 argolas às 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de cetim, e os cobriu de cobre. E meteu os varais pelas argolas e aos lados do altar, para levá-lo com eles, fê-lo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, e os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados. As suas colunas, 10, e as suas bases, 10,
Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda oriental ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas desta banda da porta eram de 15 côvados. As suas colunas, 3, e as suas bases, 3. E da outra banda da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados. As suas colunas, 3, e as suas bases, 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e a cobertura das suas cabeças de prata. E todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a coberta da porta do pátio era de obra de bordador, de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados, e a altura, na largura, de 5 côvados, defronte das cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata, e a coberta das suas cabeças e as suas molduras de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obras e engenhoso artífice e bordador em pano azul e em púrpura e em carmesim e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 siclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Uma beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de qualquer que passava aos arrolados, da idade de 20 anos e acima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário, e as bases do véu, para 100 bases eram 100 talentos, 1 talento para cada base. Mas dos 1.775 ciclos fez os colchetes das colunas, e cobriu as suas cabeças e as cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, e o crivo de cobre para ele, e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Êxodo capítulo 39. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário, de pano azul, e de púrpura, e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim, fez o éfode de ouro, de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro, e as cortaram em fios para
entretecer entre o pano azul, e entre a púrpura, e entre o carmesim, e entre o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram nele ombreiras que se ajuntassem, as suas duas pontas se ajuntavam. E o cinto do artifício do éfode que estava sobre ele era conforme a sua obra, da mesma peça, de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artífice, como a obra do éfode, de ouro e de pano azul, e de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sárdio, um topázio e um carbúnculo. Esta é a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem de uma turquesa, uma sardônica e um jaspe. E todas eram engastadas nos seus engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes, de gravura de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de trança e de ouro puro. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do éfode, defronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo, defronte dele, defronte da sua juntura, sobre o cinto de artifício do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas às argolas do éfode, com um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto de artifício do éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto do éfode de obra tecida, todo de pano azul. E o colar do manto estava no meio dele, como colar de cota de malha. Este colar tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de pano azul, e de púrpura e de carmesim, a fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa, em roda, entre as romãs, uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto à roda, para ministrar, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de fio azul, e de púrpura e de carmesim,
de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo: Santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de azul para a atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda, e todos os seus móveis, e os seus colchetes, e as suas tábuas, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a coberta de peles de texugos, e o véu da coberta, a arca do testemunho, e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o castiçal puro com as suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança e todos os seus utensílios, e o azeite para a luminária, também o altar de ouro, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta da tenda, o altar de cobre, e o seu crivo de cobre, e os seus varais, e todos os seus utensílios, e a pia e a sua base, as cortinas do pátio e as suas colunas e as suas bases, e a coberta da porta do pátio e as suas cordas, e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara. Assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Êxodo 40. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Depois meterás nele a mesa e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal e acenderás as suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus móveis, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e a todos os seus utensílios, e santificarás o altar. E o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirás a Arão as vestes santas, e o ungirás, e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar aos seus filhos, e lhes vestirás as túnicas,
e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E fê-lo Moisés, conforme tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. E aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. Porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas colunas e armou as suas tábuas e meteu nele os seus varais e levantou as suas colunas e estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda sobre ela em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho e pô-lo na arca, e meteu os varais à arca, e pôs o propiciatório sobre a arca em cima, e levou a arca ao tabernáculo, e pendurou o véu da coberta, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação, e quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim, Moisés acabou a obra. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Meus queridos irmãos, finalizamos então a leitura do livro de Êxodo. Lá se foram 2 livros já completos. Amanhã começamos a leitura do livro de Levítico. E eu deixo aqui esse desafio para você e o convite. Venha ler comigo, venha conhecer um pouco mais das Escrituras Sagradas, tá bom? Então, deixo novamente o convite. Vem ler comigo. Que Deus te abençoe. Que Deus prospere o seu lar, sua casa, a sua família. Que Ele estenda as suas mãos poderosas sobre você, sobre seus negócios. Não te deixe faltar o pão sobre a sua mesa, a alegria no coração. E te dê sempre uma porção da tua graça
e da tua misericórdia. Quanto a mim, eu espero você amanhã, a partir das 20 horas, para mais um episódio do Vem Ler Comigo. Deus abençoe.